Salve, salve, meus camaradas de boteco e companheiros de barricada filosófica. Está no ar mais um episódio do nosso podcast, aquele espaço onde a filosofia desce quadrada, mas nos faz pensar bem bonito. E hoje o papo vai ser sobre um cara que leu Karl Marx com a alma, escreveu suas obras da prisão e nos legou um ensinamento de que a cultura é um campo de batalha. Seu nome, Antônio Gramsci. E prepare-se, porque hoje a gente vai discutir hegemonia, intelectual orgânico, guerra de posições e outros conceitos que te fazem querer virar a mesa do bar com o punho erguido. O Gramsci nasceu em 1891, na Itália, numa ilha esquecida chamada Sardenha. Que essa ilha, por mais esquecida que fosse, forjou um dos intelectuais mais inquietos e talvez mais influentes do século XX e do XXI. De origem humilde, origem pobre, problemas de saúde desde a infância, Gramsci teve que encarar a dureza da vida desde muito cedo. Foi justamente essa vivência periférica que moldou seu olhar crítico e revolucionário, bastante agudo sobre as estruturas sociais. O cara era muito violento, brabíssimo no sentido tanto de ser irascível como questionador. Membro fundador do Partido Comunista Italiano, ele foi preso pelo regime fascista na sua época, de Mussolini, em 1926. Foi trancafiado por mais de uma década. E o que ele fez lá na cadeia? Reclamar, chorar, ficar se lamentando, buscando motivos para a sua prisão, buscando justiçamento? Não. Ele foi lá e escreveu Os Cadernos do Cárcere, a sua principal obra, uma das obras mais provocadoras da teoria política moderna. Como ele mesmo fala, é preciso destruir as ideias dominantes sem cair no dogmatismo. E que diabos um cara que escreve na cadeia pode nos ensinar? Um cara que escreveu um livro na cadeia ensina para nós. Primeiro, ele tem o conceito de hegemonia. Para o Gramsci, o poder da burguesia não se mantém só na porrada, na força bruta do Estado, na polícia, nos militares, nos tanques, nas armas. Não é somente a força violenta. Para ele, o truque está na cultura. A classe dominante se mantém no poder porque consegue fazer com que as suas ideias pareçam naturais, universais e óbvias, Conseguem trazer o plano ideal para o plano material, Isso é hegemonia, quando a dominação vira consenso, quando todos concordamos com o que foi colocado para nós. E é aí que entra o papel do intelectual orgânico. Não é aquele acadêmico de Torre de Marfim que fica desconectado da realidade, desconectado da civilização. É um sujeito que pensa junto com o povo, junto com a vivência prática da civilização, das pessoas, que emerge da classe trabalhadora e articula suas lutas. Todo grupo social, segundo o Gramsci, precisa criar seus próprios intelectuais para disputar o senso comum. Quer revolução? Então começa disputando o que as pessoas acham normal. Ele não quer debates metafísicos, debates ontológicos, tais como aconteciam no período medieval e no período antigo. Ele quer revolucionários que não apenas descrevam e enxerguem a realidade, mas que a transforme, que a modifique. Um outro ponto fundamental é a distinção entre guerra de movimento e guerra de posição. Em sociedades democráticas e complexas, a revolução não se dá numa pancadaria direta com o Estado, como na Rússia, É uma guerra lenta, cultural, ideológica.
A esquerda, para o Gramsci, precisa ocupar escolas, igrejas, sindicatos, meios de comunicação, não com doutrinação barata, mas com ideias, né, trazendo, né, para a seara da hegemonia, a seara da cultura, os seus dizeres, o seu plano político. E a direita, né, para o Gramsci, entendeu isso melhor que a esquerda em diversos momentos. Né? Quem controla o imaginário coletivo controla o futuro. E o Gramsci vivia falando isso. Né? Ele rompe um certo ponto de Marx, achando que a revolução viria não somente da classe trabalhadora se ficando frustrada com a situação, né? Ia se revoltar, ia ficar indignada com a sua exploração. Para o Gramsci, não. É necessário uma luta cultural, a tomada dos meios culturais, não somente dos meios de produção. Né? Os meios de produção seriam tomados se a cultura fosse inflamada ou contaminada, por assim dizer. Mas não pense que o Gramsci era otimista e ingênuo. Ele acreditava no conceito de pessimismo da razão e otimismo da vontade. Ou seja, a realidade é cruel. A história é cheia de derrotas. Mas a gente precisa continuar lutando, né? Porque a alternativa para ele é a barbárie ou a resignação. E aí, você já pensou em qual hegemonia está vivendo? Qual hegemonia te habita? Quais ideias você acha naturais e nunca questionou? O Gramsci talvez te convide a olhar para o senso comum com desconfiança filosófica, porque no fundo o senso comum é o campo onde as ideologias se escondem. E é por isso que o Gramsci é um incômodo e tanto. Ele não é tão somente um teórico comunista, ele é um pensador que observou a cultura como um campo de batalha e observou que elementos que sempre passaram secundários, despercebidos, era na verdade o palco para o debate, para a evolução e para a revolução. Convenhamos, né? Cultura é quase tudo, né? É o que vestimos, o que comemos, o que ouvimos e o que aceitamos. A releitura de Gramsci, né? Por mais que ele não tenha talvez a envergadura de Marx, talvez foi o que permitiu grande parte da ascensão do pensamento marxista, do pensamento de esquerda no mundo. Talvez a estratégia gramsciana ou gramscista seja de fato o que permitiu que diversas universidades tivessem, entre aspas, a sua tomada marxista, tivessem o seu viés mais à esquerda, assim como meios de produção digital, comunicação, as artes, diversos elementos do campo cultural, né? E é algo que até a direita reconhece e deixa o alerta, né? Talvez a esquerda, quando passou a levar a sério o Gramsci, conseguiu, né, nesse debate de ideias e espaço na discussão filosófica de ideologia, romper com as derrotas que estavam acontecendo, né, seguindo tão somente a cartilha de revolução do proletário, e passou a vencer a direita. Né? A direita percebeu o baque com a estratégia gramsciana de tomar escolas, sindicatos, meios de comunicação, academias, né, livrarias e tudo mais. Né? Hoje é quase que um consenso que a maior parte da produção, né, textual, de artes cênicas, de tudo o cultural, de todo o elemento artístico, ideológico, principalmente no Brasil, é quase que majoritariamente ou integralmente, né, algo voltado para pautas progressistas, pautas marxistas, estruturalistas, em geral pautas de esquerda, né? Então talvez a estratégia e a aposta de Gramsci seja muito mais funcional, muito mais efetiva do que a proposta marxista, mesmo ele não sendo tão robusto intelectualmente como o seu mentor Marx, né? Então, meu caro ouvinte, da próxima vez que alguém te disser que a política e a cultura, elas não se misturam, que a cultura é algo tão somente secundário, bata na mesa e fala: malandro, baixa tua bola aí, por mais que eu não seja um marxista, ou até você sendo um marxista, vai falar: olha, esse cara aqui
fez um diagnóstico um tanto quanto controverso, um tanto quanto brutal, incisivo, profundo, que seja você de direita, seja você de esquerda, não dá para afastar tanto, né? Até mesmo uma pessoa de direita que condene, né, a finalidade das táticas e do projeto gramsciano vai concordar com as táticas, né? O projeto final, ele pode discordar, sim, pode falar que não quer a tomada do comunismo, não quer a tomada das pautas progressistas, mas ele vai concordar, sim, que tomar escolas, sindicatos, jornais, revistas é mais efetivo do que achar que as classes trabalhadoras irão se reunir e conseguir fazer o levante, né? Então, o Grant talvez não seja o melhor nas ideias como conteúdo, mas nas ideias como método de se fazer cultura, de se fazer ideologia, de se fazer política e revolução. Então, não deixe o Grant fora do seu repertório. Seja você, nobre mancebo de direita, seja você, nobre camarada de esquerda. Ambos devem entender a proposta, o jogo político, as metas e finalidades da proposta de Grant. E esse foi mais um episódio do nosso Filosofia de Boteco. Comente, compartilhe, siga nas redes sociais, manda para aquele amigo seu que acha que vai conseguir fazer uma revolução, né, de trabalhadores somente com uma grevezinha, somente com o manifesto comunista, ou que acha que cultura é só entretenimento, né? Dá essa cutucada naquele seu amigo esquerdomacho ou naquele conservador que acha que vai trazer as cruzadas de novo, né? Lembre-se, as ideias começam dentro da sua cabeça. Até a próxima.